Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com você na sua casa, na sua família. Vamos juntos rezar mais um dia poderosa a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos. Aleluia. Porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai a Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a vossa ressurreição, com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, os suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos rezar hoje o Evangelho de São Lucas no capítulo 16. Que o Espírito Santo de Deus possa nos auxiliar, possa nos ajudar. Esse capítulo que é um capítulo muito bonito, onde o Senhor ele vai falar conosco, né, sobre o dinheiro, sobre a esperteza, né, e quanto nós precisamos estar atentos a essas situações. Então, pausa aí o vídeo e nós voltamos meditando a palavra. Amém? Vamos lá? Capítulo 16, versículo 1. Jesus disse também a seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador. Este lhe foi denunciado de ter dissipado os seus bens. Como que é? Vamos lá, gente, só contextualizando essa parábola do administrador. O administrador, ele funcionava da seguinte maneira: as pessoas que eram muito ricas, elas não trabalhavam, então elas colocavam pessoas para administrar as suas funções, né? E era comum que naquela época esses administradores não tivessem salário. Então os senhores, né, os donos das coisas, permitiam com que eles cobrassem uma porcentagem a mais. E cobrando uma porcentagem a mais, tirasse o seu salário. E aí, é claro, né, gente, era uma porcentagem pequena, não era o dobro, o triplo. E aí, vamos ver o que acontece. Ele chamou o administrador e lhe disse: que é que ouço dizer de ti? Presta conta da tua administração, pois já não poderás administrar meus bens. O administrador refletiu então consigo: que farei, visto que meu patrão me tira o emprego? Lavrar a terra não posso, mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer para que haja quem me receba em sua casa, quando eu for despedido do emprego. Chamou, pois, separadamente a cada um dos devedores de seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves a meu patrão? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. Disse: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: quanto deves? Respondeu: 100 medidas de trigo. Disse o administrador: toma os teus papéis e escreve 80. E o proprietário admirou a astúcia do administrador, porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz no trato com seus semelhantes. Vamos lá, entender essa parábola. Demorei muito tempo, gente, para entender essa parábola, mas vamos lá. O administrador, ele devia cobrar uma quantia pouco significativa, né? Assim, uns 2%, 5%. O que acontecia? Ele cobrava, às vezes, o dobro. E aí ele registrava e ficava com uma quantidade maior. E aí, quando o dono descobre que ele estava para poder passar a perna, né, roubando as coisas, o que o administrador ele faz? Ele chama aqui as pessoas, né, e começa a aliviar, mas aliviar para ele, né, ele quem não iria receber. Às vezes a pessoa comprou 50, ele escreveu que era 100, e aí esses outros 50 ficavam para ele. Então ele tira um pouco da sua herança, ele perde um pouco na sua herança. Mas o que Jesus está querendo dizer conosco? Que ele faz um convite, Jesus ele nos faz um convite para sermos hábeis, para sermos espertos. Da mesma maneira que nós somos com os negócios, nós sermos espertos nas coisas de Deus. Sermos espertos para lutar pela santidade, sermos espertos para estar junto de Deus. Não é um convite à injustiça, tá? Ou a passar a perna nos outros, mas é um convite a nós usarmos esse mesmo pensamento, tudo que nós pensamos nas coisas do mundo, usarmos também para as coisas de Deus. Por isso que é uma parábola bem forte, né? E aí Jesus complementa: e vos digo, fazei-vos amigos com a riqueza injusta. A que o dia em que ela vos faltar, eles os recebam nos tabernáculos eternos. Aquele que é fiel nas coisas pequenas, será também fiel nas coisas grandes. E quem é injusto nas coisas pequenas, também o será nas coisas grandes. Se, pois, não tiverdes sido fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis ao alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de aderir a um e desprezar o outro. Não podereis servir a Deus e ao dinheiro. Jesus aí é muito claro, né, com
com esse princípio eterno caracterizado de ordem. Que nós não podemos servir as duas coisas, gente. Nós precisamos estar com o Senhor. E aqui Jesus não está falando sobre o dinheiro, propriamente dito. Mas Jesus está dizendo sobre nós colocarmos muitas coisas, o dinheiro no lugar de muitas coisas. Inclusive da nossa afetividade, né, do nosso relacionamento com Deus, enfim. O dinheiro, ele vem apenas para somar, né? Ora, ouviam tudo isso os fariseus que eram avarentos e zombavam dele. Jesus disse: vós procurais parecer junto aos olhos dos homens, mas Deus os conhece os corações. Ai, que bonito. O que é elevado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. Olha que bonito. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e cada um faz violência aí para entrar. Mais facilmente, porém, passará o céu e a terra do que se perderá uma só letra da lei. Todo que abandonar sua mulher e casar com outra comete adultério, olha aí, um princípio eterno. E quem se casar com a mulher rejeitada comete adultério também. O que é que Jesus está querendo dizer com tudo isso? Claro. Gente, que abrição de boca. Nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Mas nós não podemos nos sujeitar a essas coisas. E aí, diante dessa realidade, o Senhor nos pede, né? Nos pede para que nós estejamos unidos a Ele, né? E que nós aceitemos as humilhações, porque quem é humilhado será um dia exaltado. E aí Jesus fala sobre a lei, fala sobre os profetas, o cumprimento pleno da lei, nós já falamos sobre isso, o cumprimento pleno da lei se dá na pessoa de Jesus, né? E a lei também é a palavra de Deus para nós. A lei são são 5 livros, eu acho, se não estiver enganado, do Antigo Testamento que formam a lei. E, para finalizar, Jesus, ainda dentro dessa questão da esperteza, do dinheiro, né, das coisas do mundo, Jesus, ele conta a parábola do rico e do Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Não se fala o nome desse rico, né? Havia também um mendigo por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Lázaro, gente, significa a ajuda de Deus, aquele que é ajudado por Deus. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhe as chagas. Hoje nós temos os cães como bonitinho, né? Tudo muito bonitinho, um cachorrinho, a gente tem nas nossas casas. Mas no Antigo Testamento, eles eram considerados maus, sabe? Eram considerados coisas impuras. Então, por isso que tem essa humilhação. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico que foi sepultado. Estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compreende-te de mim, manda Lázaro que molhe em sua água a ponta do dedo a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nessas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te que recebestes teus bens em vida, mas Lázaro males, por isso ele agora aqui é consolado. Mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem o de passar de lá para cá. O rico disse: Agora, tia, então, por que mandes Lázaro à casa de meu pai? Pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar que não aconteça virem também eles para este lugar de tormentos. Abraão respondeu: Eles já têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O rico replicou: Não, pai Abraão, mas se for eles, algum dos mortos se arrependerão. Abraão respondeu-lhe: Não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixaram convencer, ainda que ressuscite alguém dos mortos. O que está dizendo, né? Essa palavra nos diz que Lázaro, que significa aquele que é ajudado por Deus, ele não tinha ninguém, não era ajudado por ninguém, mas Deus veio ao seu socorro. Gente, às vezes é mais fácil nós perecermos aqui do que nós perecermos na eternidade, né? Então vamos aceitar as nossas cruzes, as nossas dificuldades, os nossos problemas e ir oferecendo ao Senhor. Mas é engraçado que ele morre, tem toda essa situação, fica no seio de Abraão, fica no abismo, né, diz a palavra, e o seio de Abraão é entendido aí como lugar onde as almas ficavam até no momento em que Jesus morreu na cruz. E aí o finalzinho é extremamente engraçado, o finalzinho dessa palavra, porque aí Jesus disse, né, contando a parábola, que se não ouviram nem Moisés, nem os profetas, ou seja, a lei, não vão ouvir ninguém.
Ouvir o Moisés e ouvir os profetas é ouvir a palavra. Então Jesus está dizendo que enquanto há tempo, escuta a palavra. Enquanto há tempo, dedica a leitura da palavra, porque a palavra ela convence o nosso coração. Né? A palavra ela trabalha em nós aquilo que... A palavra de Deus, no caso, né, gente? A palavra ela trabalha em nós aquilo que por nós mesmos nós não conseguimos. Então, se nós quisermos converter, se nós quisermos estar verdadeiramente um dia na glória de Deus, com o nosso coração puro, nós precisamos escutar, ler, meditar a palavra, porque se nós não nos convencemos de que o céu existe, né, de que nós precisamos lutar pela palavra, nada mais no mundo vai nos convencer. E aí Jesus faz até um dilema, né, do milagre, né, a pessoa voltar, ou uma situação assim meio adversa, mas ele fala, não adianta isso, né, adianta é a palavra que transforma, que cura, que liberta os nossos corações. Nós possamos pedir a Jesus nesse dia um coração desprendido das riquezas desse mundo, um coração que busca sempre amar, um coração que busca sempre fazer o bem. Nós pedimos, Jesus, que o Senhor se manifeste com toda a tua bondade sobre a nossa vida, sobre a nossa decisão de fazer o bem. Mais que seja difícil, Jesus, o Senhor nos dê a graça de perseverar na vivência do bem. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus te abençoe e te guarde, e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.